Hoje estaremos falando sobre doenças autoimunes, o que causa, diagnóstico e tratamento. É interessante que nós vamos entender então o que são doenças autoimunes, quais são essas doenças, seus sintomas, como diagnosticar, como tratar. E a pergunta: doença autoimune tem cura? Vamos lá então. Eu vi aqui nos meus estudos que o Dr. Leonardo Mendonça, imunologista, alergista e coordenador do Centro de Doenças Raras e Imunidades do Hospital 9 de Julho, ele trouxe essa pesquisa para gente, para nos fazer entender de uma forma muito fácil, muito simples, as doenças autoimunes. Então vamos lá. Quais são? Artrite reumatoide, diabetes do tipo 1, já nasce com ela, doença de Crohn, que provoca inflamação crônica do intestino, doença celíaca, é a intolerância ao glúten. Sabe quando você come alguma coisa assim e passa mal? Proteína do trigo, cevada, aveia, causa inflamação intestinal. A esclerose múltipla, que é uma doença neurológica, causa lesões cerebrais e da medula. O lúpus, uma doença inflamatória crônica que afeta diversos órgãos, tecidos e articulações. Eu conheço pessoas que têm lúpus que as extremidades ficam roxas, sabe? As pontinhas dos dedos ficam roxo. É difícil, é complicado, mas tudo tem tratamento, tá bom? Foi isso que eu vim trazer para você, de uma forma simples, tranquila. As doenças autoimunes mais comuns são essas. O lúpus, né, que eu falei agora, psoríase, afeta a pele, é uma doença inflamatória na pele que causa lesões cutâneas. E o tireoidite de Hashimoto, eu conheço várias pessoas, afeta a tireoide e a produção de hormônios. Então nós estamos falando doenças autoimunes que afetam o nosso organismo. Como diagnosticar essas doenças autoimunes? Nós sabemos que o nosso sistema de imunidade, ele tem que estar elevado. Só que essas doenças que eu acabei de fazer o comentário, elas vêm da causa de que as células boas a imunidade boa já não está entendendo no nosso organismo, destruindo as células ruins, as células boas. Então é complicado aqui que o Dr. Leonardo Mendonça estava explicando para a gente. As doenças englobam diversos problemas de saúde que acontecem na alteração do sistema imunológico. Então ele não consegue mais diferenciar o que faz parte do corpo humano do que é elemento estranho e o potencial ameaça. Quais os sintomas de uma doença autoimune? Os sintomas variam de acordo com o tipo e se atinge apenas um órgão ou um organismo inteiro. Alguns sintomas mais frequentes que dá para você estar entendendo o que eu estou falando aqui: um cansaço exagerado, perda ou aumento de peso repentino, mal-estar, sensação de fraqueza, dores nas articulações. Tudo isso tem que ser verificado, tá bom? Tudo isso tem que ser tratado, feito exames, né? Hoje eu já orientei uma pessoa que início de tudo na nossa vida são os exames de rotina, exames simples, exames
do dia a dia, hemograma completo. Nós, mulheres, precisamos de suplementar vitaminas. É necessário saber se eu estou produzindo bem estrógeno. Então são examezinhos de rotina que a gente pega lá com os exames de rotina de hemograma, hemoglobina, glicemia, os mais comuns, colesterol total e frações. Nós temos que estar direcionando os nossos exames para não procurar doença, é para entender que nós necessitamos de tratamento. Diarreias frequentes, desconforto abdominal, manchas pelo corpo. O nosso corpo sinaliza, tá bom? Então, a gente tem que estar aí prestando atenção nos sinais que o corpo está dando. Como diagnosticar doenças autoimunes? Primeiramente, é necessário uma avaliação médica especializada. O médico vai reunir todos os sinais, os sintomas e vai solicitar exames como os de anticorpos para início, para se certificar. Esses exames sanguíneos apontam ou não a presença da autoimunidade no corpo. Tem alguns também que precisam de exames de imagem, e vale destacar que o diagnóstico de doenças autoimunes é bastante complexo. Até descobrir pode ser que demore um pouco, já que os sintomas variam bastante. Geralmente é usado para tratamento uso de drogas imunossupressoras que inibem a ação do sistema imunológico. Isso tudo é importante a gente entender que somente médicos e cirurgião dentista devidamente habilitado podem diagnosticar doenças, tá bom? Não pode ser assim, olha, minha vizinha acha, a amiga falou que é assim, minha irmã falou, meu pai, meu marido. Não, somente médicos e cirurgiões dentistas que têm essa autoridade devida estão habilitados para diagnosticar doenças, indicar tratamento, receitar remédio. Essas informações aqui disponíveis são dicas de saúde que possuem caráter educativo, tá bom? Eu mencionei aqui o Dr. Leonardo do Hospital 9 de Julho exatamente por causa disso, que ele está nos orientando sobre as doenças autoimunes, tá bom? Hoje, então, cada semana nós vamos estar falando sobre uma dessas doenças autoimunes. E hoje eu quero falar rapidinho aqui, o tempo é corrido, né? Não dá pra gente tá falando muita coisa. Também é totalmente educativo, sugestões de medida preventiva que eu faço para você estar fazendo avaliações, pesquisar aí, tá? Ser direcionado para pesquisar a sua saúde. A coisa mais importante neste mundo, queridos, é a nossa saúde, tá? Artrite reumatoide já é uma doença crônica, é uma doença de base das articulações, das juntas. Sabe quando a gente fala, as minhas juntas estão doendo? Essa inflamação, ela é provocada por alterações no sistema de defesa do organismo, o chamado sistema imune. Os sintomas mais comuns são dor, inchaço, vermelhidão. As articulações mais comumente atingidas são as das mãos, dos pés, cotovelos, joelhos e tornozelos. Preste atenção aí se a mamãe, a vovó está com essa dor ou você numa certa idade e procure ajuda profissional. As articulações inflamadas provocam rigidez matinal,
fadiga e com a progressão da doença, a destruição de cartilagem. Então a gente tem que estar apressando aí o tratamento, tá? E os pacientes podem desenvolver deformidades, já viu? Os dedinhos tortos, né? E incapacidade para a realização das suas atividades, tanto na vida diária como profissional. Então são doenças assim inflamatórias crônicas que maltratam a gente e precisa ser diagnosticado, precisa ser tratado, precisa estar avaliando, tá? Se cuidando mesmo. O diagnóstico da artrite reumatoide é feito pelo menos sob alguns critérios e durante algumas semanas, porque não é uma doença simples, comum, que a gente pode estar aí falando só por sinais e sintomas, assim, sem ter um médico responsável, capacitado, preparado para entender. Tem que ter artrite reumatoide, olha o diagnóstico. Tem que ter rigidez nas articulações no período da manhã, com duração de pelo menos 1 hora. Artrite em pelo menos 3 áreas articulares. Tem que ter em 3 lugares, senão não é diagnóstico. Artrite de articulações das mãos, punhos, no meio dos dedos e entre os dedos e a mão. Vai prestando atenção aí pra gente rastrear, pra estar tomando cuidadinho e procurar um profissional. Artrite simétrica, por exemplo, no punho esquerdo e no direito, presença de nódulos reumatoides, presença do fator reumatoide no sangue. Aí só o reumatologista com R, o profissional da especialidade de reumatologia, pode pedir os exames corretos e direcionar e diagnosticar, tá? Alterações radiográficas em mãos e punhos, tá? Então, o diagnóstico precoce, o início do tratamento são fundamentais para o controle da atividade da doença e prevenção da incapacidade funcional e lesão articular. Olha como que é sério. E o retorno ao estilo de vida o mais rapidamente possível. Queridos, tudo tem tratamento, tudo tem como estar cuidando. No início tudo é mais fácil. O importante, eu sei, eu entendo você, eu também não gosto de fazer tratamento, não gosto de ficar lá no médico, não gosto de exames, eu fico nervosa, eu sinto fobia. Mas é um mal necessário. Um mal entre aspas, porque tratamento é ótimo. Nós temos que nos tratar, nos cuidar. A paz do Senhor, queridos. Uma boa noite aí. A gente está falando sobre as doenças autoimunes. E eu vou estar falando cada semana a respeito de uma doença autoimune, tá? Hoje a gente está falando sobre artrite reumatoide. Se desses sinais e sintomas que eu falei, você conhece alguém, mostra esse vídeo. Porque a minha parte aqui é fazer a medida preventiva, é estar te direcionando para procurar ajuda, um profissional para te ajudar na tua saúde física. Nós precisamos ter saúde física para trabalhar, para socializar, para passear, para congregar, para ir à igreja, para ver os amigos, para estar junto com a família. É tão difícil, é tão doloroso esse processo de você tem que dar conta da sua vida e estar doente. Por isso que eu estou aqui te orientando, te direcionando de forma só educativa na saúde, tá bom? E o meu prazer é que você escreva aí no chat, me fala se você está bem, se vocês fizeram exames de rotina esse ano. Nossa, como é bom!
Eu sinto alívio quando alguém me procura e fala: olha, Val, eu já fiz meus exames de rotina desse ano, tá tudo certinho, já tá tudo em tratamento e eu já tô bem na minha saúde aí. Então, o tratamento para artrite reumatoide é medicamentoso, vai variar de acordo com o estágio da doença, sua atividade e a gravidade. Fisioterapia e terapia ocupacional contribui para que o paciente possa continuar a exercer as atividades da vida diária. O condicionamento físico, envolvendo atividade aeróbica, do tanto que possa suportar, vai ter avaliação, exercícios resistidos, alongamento, relaxamento. Isso tudo pode estar colaborando, estimulado, observando-se os critérios de tolerância de cada paciente. A artrose ou osteoartrose é um desgaste de cartilagem que reveste as articulações, as juntas, sabe quando dói ombro, a bursa, cotovelos, punhos. Isso tudo é um fenômeno natural, faz parte do envelhecimento do organismo. A cartilagem desgastada não pode ser substituída ou reposta. Assim, o uso de medicamentos é apenas uma parte do tratamento, que deve incluir as medidas: perda de peso, fortalecimento global da musculatura, fisioterapia, principalmente o uso da hidroterapia. Tem lugares que liberam aí a hidroginástica para gente de um valor irrisório. Acupuntura no combate da dor. Como é bom, né? Tratar, viver bem, socializar, estar tudo bem e comentar com os outros: olha, eu estou em tratamento, tá dando certo. Eu mesma estou em tratamento. Eu estou dentro da medida preventiva, porque eu quero envelhecer com saúde, quero estar bem aí para receber minha família, para estar tudo bem e aí estar ajudando a outros. Não tem como estar aqui falando das doenças autoimunes sem estar vivendo também, né? Aí eu quero comentar com você que as próximas semanas nós vamos estar falando sobre essas doenças, que eu achei super importante cada dia, não falar tudo de uma vez, mas cada semana a respeito de uma doença autoimune. Se você tem a doença, coloca aí no chat para mim, responde aí, ou você conhece alguém, você já pode estar orientando essas pessoas, tá bom? Então, quais são? Hoje a gente viu só um pouquinho, um esboço sobre artrite reumatoide, que são as doenças autoimunes, porque afeta o nosso sistema imunológico. A diabetes tipo 1, que a pessoa já nasce com essa diabetes. A doença de Crohn, que afeta o intestino, provoca inflamação crônica no intestino. A semana que vem a gente vai estar falando um pouquinho de outra, fora essa de hoje. A doença celíaca, que é intolerância ao glúten. Sabe quando você come e passa mal, já começa a sentir, né? Porque você tem uma inflamação intestinal. E aí a gente vai ver as medidas preventivas para não sofrer, né? A esclerose múltipla, uma doença neurológica que causa lesões cerebral e na medula. O lúpus, que é uma doença inflamatória crônica que afeta diversos órgãos, tecidos e articulações. Psoríase, que é uma doença inflamatória na pele. Você fica com aquelas feridinhas e não sabe discernir qual o problema. São lesões cutâneas, tudo que refere à pele. E a tireoide do Hashimoto. Eu conheço, tenho gente na família que sofre, afeta a tireoide e a produção dos hormônios, tendo alterações, e aí vem sinais e sintomas, tá bom? Estas são as doenças autoimunes.
Hoje foi falado um pouquinho sobre artrite reumatoide, e aí nas próximas semanas a gente vai estar falando mais. Eu quero muito que você comente aí, fala para mim, olha, Val, tô em tratamento, tô bem, já passei nos médicos, já foi diagnosticado alguma coisa, já tô tratando e já tô ótimo. Um grande abraço para você, até a semana que vem.